Amanhã será apresentado o Florentino, para quem ainda não conhece. Bem, já era hora de saber quando ele daria o pontapé inicial à sua candidatura. Depois que foi aprovado, desculpe, o processo eleitoral. Esta campanha eleitoral, que vai culminar no domingo, dia 7 de junho, quando acontecerão as votações em Valdebebas. Porque nesses dias o Papa está chegando a Madrid e votar no Bernabéu seria muito complicado. Atenção! As contas do Barça contradizem a versão judicial de Joan Laporta sobre os pagamentos ao Negreira, como já sabíamos, né? A questão é que o The Objective está repercutindo o que foi denunciado por esse relatório Pelícano 2.0, que compromete o Barça, o Laporta, e que demonstra muitas coisas. Agora vamos fazer um resumo desse artigo que já conhecíamos, naturalmente, que estava mentindo para nós, que estava mentindo para o Laporta. A juíza, olha, tudo indica, supostamente, sempre é preciso dizer supostamente, mesmo nesse caso, mas enfim, foi uma das informações mais destacadas do dia. Depois, abrir esse debate sobre o próprio debate, porque dizem que Florentino não quer debater com Henrique Riquelme. E daqui sempre dissemos que os debates enriquecem, e que já que você convoca eleições e pede para aquele com sotaque sul-americano, o das elétricas, não sei o quê, que se candidate, porra, pelo menos, e depois de 20 anos deixa que haja um debate, né? Mas enfim, vamos lá, começamos, vamos! Vamos deixar o assunto Laporta para o final e focar agora no mais importante para o Real Madrid, a apresentação. Amanhã no Hotel Meliá Castilla, na Rua do Poeta Joan Margal, 43 no distrito de Tetuán. Em Madrid, a partir das 7, acho que já disse, a apresentação da candidatura de Florentino Pérez com esse lema. Muita história por fazer com essas reticências que seguem a conquista das últimas Champions. Bom, das 6 últimas e da outra que Florentino tem em 2002, né? As 7 que Florentino tem. Ontem, Kiki Récio disse, vou colocar também as de basquete, cara, porque no cartaz já não caberiam mais. O fato é que elas também fazem parte da boa gestão, uma gestão muito boa, durante muito mais tempo da presidência dele, de Florentino Pérez, né? Das 2 fases da presidência dele, ninguém vai tirar isso dele. E eu acho um acerto liderar essa campanha com esse slogan de muita história para fazer. Para mostrar que não se vive só do passado, mas também do futuro, embora, claro, ele possa se orgulhar do passado. Acho que o de Henrique Riquelme, esse legado e futuro, também responde a isso. Não sei se mudaram de última hora. É uma resposta também a isso, porque reconhecem esse legado, garantem que vão, aceitam esse desafio, compram essa briga e eles querem dar esse segundo impulso, ou esse grande impulso que acham que o Real Madrid merece e precisa agora, assim como o Florentino fez no seu tempo. Vamos ver se, tomara que haja debate, insisto, tomara que haja debate, porque será muito interessante ver alguém que, guardadas as devidas proporções, por enquanto, se apresenta como Florentino se candidatou em 96, perdendo aquelas eleições contra Mendoza, e depois vencendo em 2000, contra alguém que, bem, conseguiu o que conseguiu. É que o sócio do Real Madrid quer um debate. Mas volto a dizer o mesmo, você faz toda essa confusão, adia a questão do Mourinho, porque olha, a questão do Mourinho, estão dizendo que agora seriam 15 milhões. 15 milhões passando do dia 31 de maio, que a cláusula estaria lá, me parece uma loucura. Ou seja, para mim é inacreditável pagar isso por um... Além disso, isso não se paga por um treinador para liberar um treinador do trabalho que ele ainda tem. Não, porque, no caso do Mourinho, ele estava esperando uma renovação que já está em cima da mesa por parte do Benfica, mas ele não terminava o contrato. E essa saída custa um dinheiro. Diziam que não passava de entre 3 e 7 milhões se não terminasse em maio, perdão. E a partir de 31 de maio, aí sim. Insisto que esse valor parecia loucura, especialmente considerando como o Benfica, clube de Portugal, faz as coisas lá. E já sabemos disso, pela experiência do ano passado com Carreras, também não me surpreenderia, mas enfim,
agora, se isso acontecer, e eu acho que Florentino, nesse caso, não teria deixado isso acontecer. Quero dizer, já deve ter havido alguma maneira de resolver esse assunto. Quando perguntaram para Riquelme, que, insisto, tem muita dificuldade, Riquelme, para ser o próximo presidente do Real Madrid, mas ele disse que iriam avaliar e tal, insisto, mas mais coisas negativas, sempre com respeito, mas em relação a que ele não acredita que seja agora o que o Real Madrid precisa, e daí? E que ele vê isso, mais um curativo do que outra coisa, para um momento específico. Mas claro, poderia acontecer um conflito, mas enfim, eu acho que não vai acontecer. Olha, salvo uma surpresa enorme. Insisto, dizíamos nos últimos vídeos que ou se apresenta com o Fico ou Riquelme, ou o que apresentar amanhã. É ótimo para os sócios, mas ótimo, ótimo, ótimo. É preciso levar em conta que quem vota são os sócios. Por mais que o madridismo nas redes diga uma coisa e faça piadas, só os sócios votam. E se você cuida bem dos sócios, cuidado, cuidado. Que coisas mais estranhas já vimos, mas enfim, eu insisto, que quem vai ganhar é o Florentino, mas essa questão do Mourinho, hein? Acho que isso vai estar resolvido antes, já vai estar resolvido antes. Mourinho é uma lenda do Real Madrid? Sim ou não, faltou a 10ª, que eu sempre jurei que ele ia ganhar, né? Pelo que o Mourinho representou para o Real Madrid, eu diria que sim, que ele é uma lenda. Está claro que ele vai com o Florentino, já que faz parte do projeto e será o treinador. Mas há uma série de lendas do Real Madrid que dizem que teriam ido com Henrique e Riquelme, mas que no final desistiram. E entendo que não por falta de vontade, mas porque, em termos de reputação madridista, não lhes convinha. E eu entendo porque estamos vivendo uma época de apontar o dedo tão brutal que, claro, dá muito receio também se posicionar, né? Dá muito receio mesmo. Mas estão atacando Henrique Marquez por ser o chefe de comunicação de Henrique Riquelme e o cara só aceitou um trabalho. É que de verdade, sério, a gente vive em um mundo muito, muito complicado. Olha, no entanto, não vejo as pessoas pegando tanto no pé também, porque tem mais gente a favor de um lado do que do outro. Com pessoas entrando na campanha, inclusive importantes, e não quero que mexam com elas. Mas enfim, a gente vê, escuta nas redes sociais ou vive na própria pele, como é o meu caso, que eu não me pronunciei a favor de nenhum deles. E o que aconteceu comigo, eu já contei em um vídeo e não vou repetir aqui, mas você lê Calabres, por exemplo, no El Espanhol, e é impressionante o posicionamento dele. E Calabres, eu gosto muito dele, é um grande jornalista, por sinal, mas ele está fazendo isso e está no direito dele. No direito dele. Mas, claro, não é equivalente o que está sendo penalizado de um lado e do outro. É inacreditável. Mas, bem, por isso, e chegando a esse ponto, o que deveria haver seria um bom debate. As pessoas estão pedindo isso, entre outras coisas, para que a gente fique sabendo, de assuntos como o dos 100 mil euros que dariam para cada sócio. Eu sei que aqui há cerca de 100 mil sócios, não é? E o Madrid, torcedores no mundo, quantos tem? Quer dizer, sei lá, tem 1 bilhão ou 800 e poucos milhões de seguidores nas redes sociais. Vamos supor que há 1 bilhão de torcedores do Real Madrid no mundo. Olha só, de 100 mil sócios para 1 bilhão, né? Há muita diferença, mas volto a dizer, quem vota são os sócios. Prestem atenção no que Henrique Riquelme diz sobre a questão dos 100 mil e a necessidade de debater sobre isso. E como sócio, muitos de vocês que me assistem, não sei se há muitos sócios ou não, mas qualquer sócio que diga não, que a opinião dos outros torcedores não me importe, de jeito nenhum, poxa. Mas qualquer sócio que diga que não precisa debater isso. Eu não entendo, isso precisa ser debatido. Outra coisa é vocês concordarem ou não, porque Florentino falou dos 100 mil euros para cada sócio com sua participação, com sua cota de sócio do clube.
Em nenhum momento ele falou em privatizar. Acho que aqui Henrique Riquelme não usou o melhor termo, o de privatizar. Acho que vai um pouco além. Também é um pouco pela estratégia de, olha, cuidado que vem o bicho-papão e tal, ou seja, cuidado que podem ser as últimas eleições. Não acho que Florentino vá por esse caminho, porque o que Florentino disse foi justamente proteger o sócio. Como é que ele vai querer justamente o contrário? Eu acho que não. Mas que esse vá ao extremo eu posso entender. Para que haja debate. E principalmente porque senão, se ele concorda com Florentino em muitas coisas, as pessoas vão dizer, bom, e aí? Ou seja, o que ele tem é uma estratégia puramente eleitoral e política. O que ele tem que fazer é gerar esse debate. De qualquer forma, além de ele ir ao máximo e não estar com o extremo de quem está falando, Henrique Riquelme e eleições, extremo de quem está falando, Henrique Riquelme. Tenho dúvidas sobre Florentino e acho que isso deveria ser esclarecido em uma conversa televisionada entre eles. Não, me parece uma história, porque não é assim, não funciona desse jeito. Bom, primeiro que não são 100 mil euros, né? Na parte fiscal importante, há diferentes maneiras, isso não é verdade. Isso dependeria, como Florentino disse, na Assembleia Ordinária de novembro. Faremos uma extraordinária em dezembro. No fim, não aconteceu. Por quê? Porque esportivamente não estávamos indo muito bem e porque Florentino sabe que isso também depende da emoção das pessoas e de como está o ambiente, e isso é dado pelo desempenho esportivo, não é? Mas ele explicou aquilo, vendemos 5% ou 10% para saber quanto vale o clube e a partir daí repartimos ou podemos avaliar quanto vale. Quanto valeria cada participação de cada sócio? Acredito que não chega nem a 100 mil euros, mas tudo bem. Além disso, ele tem o seu clube. Olha, se o sócio do Real Madrid, que é o dono do Real Madrid, quer a privatização, então para mim está perfeito. Vamos fazer um debate, que foi o que ele disse na coletiva de imprensa. Olha, se apresente, nós nos apresentamos, cumprimos com os requisitos depois de 20 anos. Depois debatemos, perfeito, que ele traga o projeto de privatização dele e eu debato. Olha, aqui são duas coisas. Em uma ele tem razão. Você pede para a gente se apresentar. Nós nos apresentamos, não é fácil se apresentar, o aval e tudo isso, e agora você não quer debater. Ele tem razão nisso. Sobre o projeto de privatização, acho que ele exagera nisso, mas posso entender como estratégia eleitoral, porém acho que aqui ele não tem razão. De qualquer forma, volto a dizer, se debaterem, vamos ver isso com mais clareza. O que nos parece e o porquê sim ou o porquê não, e a partir daí o sócio pode decidir. Mas essa privatização, seja 1%, 5% ou 100%, é vender o Real Madrid, deixam de existir eleições e se cria um formato de governança onde isso é o sócio, se hoje em dia já tem pouca ou nenhuma influência, imagine privatizado, isso deixa de existir. Continuaremos sendo madridistas, mas pelo menos o sócio deve poder escolher um dos motivos para nos candidatarmos. É um bom ponto para atacar. Agora, isso que você diz, que se venderem 5 ou 10% já deixa de haver eleições, isso, vamos, o Florentino não disse que isso fosse acontecer. Caso contrário, estaria nos enganando. Eu acho que isso é exagero, desculpa, mas eu acho que isso é exagero. Eu acho que, não sei, esse senhor com certeza é milionário, deve saber mais do que eu sobre números e como funcionam as empresas e as privatizações e todos esses assuntos. Mas poxa, não acho que Florentino vá fazer isso exatamente, acabar com as eleições, entre outras coisas, porque muito, a maioria do clube, seria dos seus sócios e depois teria que eleger o novo presidente e tal. E o senhor? Ou o grupo investidor que entrar ali com os 5 ou 10% teria uma opinião sobre questões operacionais e tal, mas, e muito mais, com certeza, não, nós não somos bobos, mas eu acho que é exagero, Mas debatam, pessoal, debatam. Bom, agora sim, sobre o Laporta. Vamos rápido com isso. O The Objective conta isso. As contas do Barça desmentem a versão judicial do Laporta sobre os pagamentos ao Negreira. Pagou 1 milhão para encerrar o caso e evitar riscos econômicos, mas assinou no mesmo dia um termo de discordância de 16 milhões. O que o The Objective conta ou tenta demonstrar, que Joan Laporta mentiu publicamente quando tentou minimizar sua relação com os pagamentos do Barça a José Maria Henrique de Negreira.
a chave do texto, do que este jornal relata e que se depreende dessa denúncia da Pelícano. Durante a gestão de Laporta, seguiram os pagamentos às empresas do ex-vice-presidente do CTA, mas as próprias contas oficiais do clube contradizem diretamente o relato que o presidente azulgrana manteve durante anos, e atenção, publicamente e também diante da juíza. Por isso dizemos que se você mente em juízo sendo testemunha, isso é crime. Segundo o artigo, Laporta havia defendido que estou lendo um resumo, que durante sua primeira presidência, os pagamentos eram relativamente pequenos, normais, dentro da estrutura do clube e destinados unicamente a relatórios de arbitragem. Porém, a documentação contábil do Barça mostraria uma realidade diferente. The Objective afirma que as contas mostram que o gasto relacionado com Negreira disparou e passou de valores próximos a 1 milhão de euros para superar os 16 milhões acumulados dentro de determinadas participações, ligadas a assessorias técnicas e externas por anos. O veículo interpreta isso como uma prova de que o sistema de pagamentos não era algo pontual nem residual, mas sim uma estrutura estável e crescente dentro da economia do clube. O artigo destaca que Joan Laporta tentou se afastar do núcleo central do caso, sugerindo que os números mais graves eram de diretorias posteriores. Contudo, as contas auditadas mostrariam que durante seu mandato já havia um fluxo relevante de dinheiro para empresas ligadas à Negreira, que ainda cresceu com o tempo. Ou seja, a tese da reportagem é que Joan Laporta não pode sustentar que desconhecia a dimensão do assunto, nem apresentando como simples relatórios verbais de arbitragem de pouca relevância econômica. Outro ponto importante do texto é que os investigadores ainda não acham documentos que justifiquem milhões de euros em serviços reais, o que reforça a suspeita judicial. Faltam relatórios detalhados, estudos técnicos fornecidos ao clube ou provas proporcionais ao dinheiro pago, o que é essencial. Segundo a investigação, durante quase 2 décadas o Barça pagou mais de 7 milhões de euros a empresas relacionadas com Negreira, justamente enquanto ele ocupava um dos cargos mais influentes dentro da arbitragem espanhola. O artigo também destaca o impacto político e reputacional do caso. The Objective afirma que Laporta construiu uma defesa pública baseada em 3 ideias. Laporta afirmou que pagamentos de legalidade duvidosa eram legais, comuns no futebol e que sua gestão não teve papel relevante nisso. O veículo afirma que as contas internas desmontam essa narrativa ao mostrar continuidade, crescimento e conhecimento institucional do sistema de pagamentos. Por isso, a conclusão implícita do artigo é muito dura. A questão não é só o pagamento do Barça à Negreira, mas sim que Laporta teria mentido ao minimizar esses pagamentos ou negar responsabilidade de sua gestão. Por quê? Porque sabe que o Barça errou por 20 anos em seu e outros mandatos, pagando o vice dos árbitros. E por isso ele nos conta. Isso, supostamente, embora já esteja comprovado pelo que o filho contou e pelo que outras testemunhas e réus disseram, que não está mentindo. E bem, a coisa continua avançando. A coisa continua avançando porque esse relatório Pelícano, o 1 e o 2, está com a UEFA porque há um processo judicial aberto, ainda está em fase de instrução pela via penal e porque o relatório de Juan Luis Martín de Pozuelo e companhia já está nas mãos da UEFA. Claro, nas mãos da federação, que não quer fazer nada, nas mãos da UEFA, nas mãos da FIFA. Há 3 frentes abertos muito importantes e eu continuo sendo muito otimista com esse assunto. Bom, tudo de bom para vocês, tenham uma ótima terça-feira. Obrigado por estarem aí. Deem like se vocês gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Tchau!